Meu nome é Ricardo e moro em São Paulo, Zona Sul. Tenho 52 anos e vou contar um relato que é uma dentre as várias histórias que eu ouvi da minha avó, mãe do meu pai. Ela adorava contar histórias sobre as coisas que aconteciam quando ela vivia no interior de São Paulo, junto com meu avô. Eles moravam em uma fazenda de café, próxima à cidade de Terra Roxa, onde o meu pai nasceu. Naquela época, eles, assim como seus pais que vieram da Itália, trabalhavam para o dono de uma fazenda como colonos. Mas este relato em si era de uma história que ela não gostava de contar. Sempre que podia, meu pai insistia com ela que seus netos iriam adorar a história de quando meu avô enfrentou um lobisomem. E sendo assim, ela acabava nos contando. Mas todos percebíamos que ela contava esta história nitidamente contrariada e sempre demonstrando que não se lembrava muito bem dos fatos. O estranho é que ela contava outras histórias com uma lembrança muito vívida, mas esta história em si parece que ela não queria contar tudo, ou então estava querendo esconder, omitir algo. A história sempre se resumia à perseguição do meu avô e seus companheiros a uma criatura que a minha avó insistia não saber se era um lobisomem. Ela mal conseguia pronunciar esta palavra. Durante essas vezes em que ela estava contando a nós, seus netos, a história, meu pai a interrompia e dizia: "Mãe, era mesmo um lobisomem, certo?" Ao que ela respondia: "Não sei ao certo, meu filho. Seu pai e os outros rapazes foram os únicos que conseguiram vê-lo naquela noite. Eu não sei, mas eles disseram que era uma coisa ruim." Parecia que aquela história trazia uma memória muito inquietante para ela, e percebíamos que assim que ela começava a contar a história, se perdia em pensamentos vagos, e logo a seguir encurtava o relato, chegando à parte final, a parte da perseguição. Desta forma, eu tive que compilar as poucas vezes em que ela contou a história para mim e meus irmãos, de maneira a conseguir formar o relato que vem a seguir. O relato: meu avô liderou um grupo contra um lobisomem que atacou a sua família. O ano era de 1947. A cidade era Terra Roxa, que fica entre Jaborandi e Viradouro, no caminho para Barretos, na região norte do estado de São Paulo. Minha avó era uma mulher muito bonita, bastante alta e de personalidade forte, assim como a maioria das pessoas ali. Era ela filha de italiano que tinham chegado nos anos anteriores para trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo. Ela tinha uma pele muito branca que contrastava com seus cabelos negros e olhos verdes. Ela se casou com meu avô, um homem muito forte, também filho de italianos, e que era conhecido por ser um homem muito honrado e trabalhador, e que não tinha medo de nada. Logo depois que se casaram, eles tiveram seu primeiro filho. Esse era o meu pai. Mas quando o evento narrado a seguir aconteceu, ele tinha pouco mais de 4 anos de idade, e seu irmão mais novo tinha pouco mais de 1 ano. Na época das colheitas, quando o ano era bom, sempre chegavam novos colonos para trabalhar, e foi em uma dessas ocasiões que chegou até ali um homem estranho, muito calado, muito alto e magro, com uma aparência que chamava atenção pela aparente falta de saúde, e ele parecia não querer se enturmar com ninguém da fazenda. Ele fazia o seu trabalho no campo ao longo do dia e ao final ia para o seu alojamento junto com os outros colonos, mas pouco ele falava e quase nunca comparecia a nenhum evento
que as demais pessoas iam, nem na missa e nem nas festas que haviam nas fazendas da região. Como o trabalho diário na lavoura naquela época era muito duro, geralmente às sextas-feiras os colonos faziam uma festa na fazenda. Aquelas festas italianas, regadas a vinho e com aquela comida maravilhosa que só os italianos sabem fazer. Meus avós eram presenças constantes nessas festas e dançavam sempre até tarde. Meu pai era muito criança, mas como a vida ali era muito tranquila, deixavam ele em casa cuidando do seu irmão mais novo. A vida de fato era muito simples, tanto que não havia nem energia elétrica. Então, quando ainda era muito cedo, as crianças já estavam na cama para dormir. E as festas eram feitas ali, no pátio, em frente à área onde os colonos moravam. Acendiam uma grande fogueira, montavam mesas compridas com comidas e bebidas. Alguns pegavam violões, violas e a sanfona e dançavam por ali mesmo, até bem tarde. Tudo simples, mas com muita alegria. Mas neste dia, um amigo do meu avô, já desconfiado daquele homem, insistiram com ele para que fosse na festa à noite, dizendo que não aceitariam um não como resposta. Afinal, ele já estava trabalhando ali há algumas semanas e nunca havia aparecido e ninguém sabia nada sobre ele. Seria uma boa oportunidade para conhecê-lo melhor e ele também conhecer as pessoas do lugar. O homem parecia bem incomodado com a situação. Ele se sentiu constrangido e até ameaçado, e desta forma não teve outra opção senão concordar em comparecer à festa de noite. E lá pelas tantas, quando a fogueira já estava alta e a sanfona ditava o ritmo, ele apareceu. As pessoas o receberam com muita alegria e insistiram para ele comer e se juntar a todos na festa. Mas a sua aparência, que já não era das melhores, estava pior. Parecia ainda mais doente. Estava suando, muito abatido e mais pálido do que o de costume. Estava claro que ele não estava bem. Ele permaneceu ali sentado, sem conversar com ninguém, sem comer, e parecia estar alheio a tudo o que estava acontecendo. E assim que as pessoas deixaram de notá-lo, ele desapareceu. Mas como a festa ainda estava animada, ninguém se deu conta. Na verdade, ele não saiu pelo caminho de onde veio. Ele simplesmente desapareceu na mata que havia atrás do pátio. Mas minha avó viu que ele entrou na mata e avisou meu avô. Meu avô estava desconfiado daquele homem, desde que o viu pela primeira vez, e avisou então alguns companheiros que estavam na festa que iria atrás dele, mas disse que iria sozinho para não chamar atenção. Minha avó neste momento já estava se preparando para ir embora e seguiu o caminho até sua casa, que ficava perto do local da festa. Ao chegar em casa, ela percebeu que alguém a estava seguindo. E depois que ela chegou à porta de entrada, esta figura se moveu para a parte de trás da casa. Então ela entrou, fechou a porta e foi em direção à porta da cozinha e tirou a tranca. Aquela deveria ser a porta por onde o estranho planejava entrar, já que dava para o fundo da casa. Em posse daquela grossa madeira que servia de fecho para a porta, ela ficou escondida, bem ao lado da porta, esperando. Ela ouviu passos pesados e uma respiração ofegante do lado de fora, e viu quando uma mão escura empurrou a porta na parte de baixo. A casa estava totalmente mergulhada na escuridão, pois minha avó não havia acendido os lampiões. A porta foi se abrindo devagar e uma figura escura começou a entrar, mas parecia estar abaixada ou de 4 pernas.
Quando aquela figura estranha entrou pela porta, minha avó bateu nele com aquela madeira pesada. E aquilo soltou um urro e agarrou as pernas da minha avó, arranhando-as profundamente, com algo que parecia garras. Então ela imediatamente percebeu que não se tratava de um homem, pois ele não poderia tê-la arranhado daquela forma. Ela bateu novamente com a madeira até que aquela coisa negra com os olhos vermelhos saiu de volta pela porta e correu em direção ao matagal que tinha no fundo das casas. Meu avô, que havia seguido o estranho, achou que era ele tentando entrar em sua casa, mas achou muito esquisito que a criatura que ele viu voltando e correndo para a mata não parecia ser o mesmo homem. Não parecia nem mesmo ser um homem, já que corria de 4 patas. Apesar de ser uma noite de lua cheia, grossas nuvens negras bloqueavam a luz da lua e tornavam a noite ainda mais escura que o de costume, e ele não conseguiu ver com clareza do que se tratava aquilo. Pensou que poderia ter se confundido e aquilo poderia ser uma das onças que vez ou outra apareciam por ali. Ele correu para casa para ver se sua esposa estava bem, e ela lhe disse que havia acabado de bater em algum animal grande. Ela não soube dizer o que era, mas ao acender os lampiões, ela pôde ver que o pedaço de madeira rústica que ela ainda segurava em suas mãos haviam longos pelos negros presos neles. E ela mostrou ao meu avô que o animal havia conseguido arranhar suas pernas, mas que não se preocupasse com ela, pois ela estava bem. Pediu a ele para pegar aquele desgraçado antes que ele machucasse alguém, pois ela suspeitou que ele tinha vindo atrás das crianças. Meu avô tinha ali sua confirmação. Era o que ele imaginava. Aquela figura era um lobisomem. Aquele homem que ele seguiu pela mata havia se transformado na fera e estava indo atacar os seus filhos, que estavam dormindo em casa. Se minha avó não tivesse chegado e enfrentado a fera, algo muito ruim poderia ter acontecido ao meu pai e o seu irmão, que dormiam na casa naquele momento. Tomado por muita raiva, meu avô saiu pela mata em busca da fera, munido apenas do seu facão. Mas alguns de seus amigos que estavam na festa perceberam a sua demora e foram atrás dele para ver o que tinha acontecido. Ao chegarem lá, minha avó os avisou que o meu avô tinha ido atrás daquela coisa que tentou entrar na casa. Os homens então pegaram suas armas e foram atrás dele. Pegaram também os cães da fazenda, que eram cães acostumados à caça. Começaram a busca a partir do local onde ele havia se embrenhado na mata, atrás da casa dos meus avós. Em alguns minutos, os cães chegaram até onde meu avô estava. Ele suspeitava que a fera havia se escondido em um arbusto, sobre um barranco, acima de uma pequena estrada que passava pelo local. Ele estava na mata, tentando localizar a fera, quando os cães chegaram e, passando por ele, correram em direção ao barranco. Ao avistar os cães e mais de 10 homens armados no seu encalço, a fera saiu de trás dos arbustos e correu o morro acima, sumindo novamente, não antes de soltar um uivo ameaçador. Mas tanto os homens como os cães estavam determinados. Seguiram os cães que já estavam nos calcanhares da fera. Os homens conheciam bem a região e sabiam que aquele morro não tinha saída, senão pelo mesmo caminho que estavam subindo. Se ele quisesse fugir, teria que passar por eles, pois o outro lado era um desfiladeiro alto e íngreme, que não podia ser usado para descer. Quando chegaram mais perto do topo do morro, viram que a fera estava de 4 e já havia destroçado vários cães. Apenas 2 homens estavam armados com espingardas velhas, já que a maioria empunhava pedaços de madeira, facões e algumas ferramentas como picaretas e pás.
Os homens armados atiraram, mas a fera era muito rápida e parecia se mover de maneira absurda. Eles não conseguiram saber se tinham acertado, mas depois que ela matou todos os cães, ela voltou-se para eles com ódio em seus olhos vermelhos como sangue e deu um uivo que fez com que todos pusessem as mãos no ouvido, tentando evitar aquele som tão alto. A fera estava cansada, ofegante e bastante ferida pelos ferozes cães que deram suas vidas enfrentando-a. Talvez ela tenha achado que aquele uivo abalaria a coragem dos homens e faria com que eles lhe abrissem passagem, já que não havia outro caminho para sair dali. Mas os homens não se abalaram e, liderados pelo meu avô, partiram em direção da fera, gritando e empunhando as armas que haviam trazido. Foi um momento assustador e a fera foi pega de surpresa. Talvez, se não tivesse lutado com os cães, ela estivesse em melhor condição de lutar com aqueles homens. Mas vendo que os homens não iriam desistir, ela virou e simplesmente saltou daquela colina no vazio, para possivelmente se arrebentar em um córrego que passava lá embaixo. Os homens não acreditaram no que viram e ficaram sem saber o que fazer, até que meu avô gritou para que todos descessem e fossem verificar se a fera estaria morta lá embaixo, já que seria impossível sobreviver a uma queda daquela altura. Eles demoraram uns 20 minutos para descer o morro e contornar a colina para chegar até o córrego. Mas lá chegando, não viram nada e nem ninguém, e nem um rastro de sangue ou capim amassado. Nada. A fera parecia ter simplesmente desaparecido no ar. O dia já começava a raiar quando chegaram de volta ao vilarejo e se dirigiram direto ao quarto que o estranho homem estava ocupando. Ao chegar lá, não viram nada das suas coisas. Não havia roupas e nenhum dos pertences do homem. Nada, tudo havia sumido. Meu avô e os demais homens tiveram certeza de que a fera era realmente o estranho homem magro que havia chegado ali há algumas semanas atrás. Mas mesmo assim, ninguém entendeu como ele havia desaparecido sem deixar nenhum rastro. Os homens estavam cansados demais para ir procurá-lo e resolveram que não iriam fazer mais nada naquele dia. Nos dias seguintes, a história se espalhou e várias pessoas passaram a procurar o estranho homem, inclusive avisando outros povoados próximos. A história ficou conhecida na região, mas ninguém nunca mais ouviu falar dele. Meu avô, pouco tempo depois, mudou-se dali com a minha avó para uma cidade que possuía um hospital público próximo, já que ela adoeceu de uma doença muito estranha que lhe atingiu as pernas, que nunca saravam daquelas feridas e que, ao contrário, pareciam apenas piorar lentamente com o tempo. Ela sempre precisou de um tratamento delicado e intenso, vindo a passar meses no hospital. Ela nunca mais se recuperou dessas feridas até o final de sua vida. Meu avô faleceu pouco tempo antes de eu nascer. Meu pai tinha 18 anos. Meu pai e minha mãe já namoravam nesta época, e ele sempre dizia que seu maior sonho era ter um neto com quem pudesse brincar. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu nasci 2 anos depois que ele morreu e nunca cheguei a conhecê-lo. Este relato também é uma homenagem à sua bravura e seu amor e dedicação à sua família até seu último dia na terra. Esta é a história dos meus avós, que um dia enfrentaram sem medo um lobisomem que por muito pouco não conseguiu atacar meu pai e meu tio. Esta não é uma história de terror, e sim uma história de amor, amor de pais que não teme se colocar na frente de qualquer coisa para proteger os seus filhos, mesmo que isto possa lhes custar a vida. Se não fosse pela coragem e pelo amor deles, eu não estaria aqui hoje contando essa história.
Me chamo Lima. Hoje moro na cidade do Rio de Janeiro, mas sou natural de Sorocaba, São Paulo. Tenho 22 anos e a minha história não ocorreu comigo. Os fatos ocorreram com um senhor que conheci durante a minha infância em Sorocaba. Ele era mais conhecido como Seu Prado. Na época que eu ouvi o caos pela primeira vez, eu tinha meus 10 anos e Seu Prado tinha 86. Ele faleceu em 2018 com 97 anos. Passarei a contar agora sobre a primeira das 2 noites que o Seu Prado quase morreu, na fazenda de sua propriedade, próxima ao município da região de Sorocaba. Tudo aconteceu nos anos de 1939 para 1940. Seu Prado tinha 17 anos. Ele morava junto com seu pai e era filho único, já que a sua mãe havia morrido durante o seu nascimento. Moravam em uma fazenda extensa, que era herança de família. O nome da fazenda era Fazenda Pilão d'Água. Tiravam seu sustento do extenso canavial e de um engenho de cana, e da compra e venda de cabeças de gado. Esse tipo de trabalho na época rendia bastante dinheiro. Viviam bem em um casarão de 2 andares que fora construído ali por seu bisavô na época do Império. Em julho de 1939, a região era assolada por eventos peculiares. Animais de pequeno porte desapareciam e a população local estava assustada com o prejuízo que estavam tendo. Diziam pela região que isso era obra de uma onça pintada ou de um leão baio. Para Prado e seu pai, esses ocorridos passavam despercebidos, já que só tinham animais de grande porte, como bois e vacas. Durante esses acontecimentos, o tio de Prado, o Sr. Bento Gomes, apareceu conversando com seu pai enquanto voltavam da missa de domingo. Ele veio pedir para seu pai emprestar alguns homens que trabalhavam ali para eles, para pegar um bicho muito estranho que tinha feito um estrago enorme em suas criações de cabra. O pai de Prado deixou que o irmão levasse seus homens e disse que iria junto também. Perguntou a Prado se queria ir ou ficar em casa. Ele respondeu que ficaria, pois estava cansado do trabalho que realizava todos os dias. Seu pai compreendeu e o deixou ficar em casa. Seu tio almoçou com eles aquele dia. Saíram rumo à casa de Bento às 18 horas da tarde e a fazenda ficou vazia. Somente Prado ficou por lá. Ele resolveu dar uma volta pela fazenda, terminando o serviço que estava por fazer. Durante esta volta, ele passou em frente a uma parte de mata que rodeava sua fazenda e sentiu um frio na espinha. Olhou lá para dentro, mas estava tudo aparentemente normal. Foi só uma sensação estranha de que alguém o observava. Ficou por ali mais um tempo e voltou para casa, porque já escurecia. Como estava com muito sono, dormiu logo. Mais ou menos a umas 4:30 da manhã, os animais estavam agitados atrás da casa. A cerca de uns 50 metros ficava o curral, e no silêncio da noite dava para ouvir de uma barulheira vindo de lá. Ele até tentou ignorar, mas lembrou que estava sozinho e que tudo ali estava por responsabilidade dele. Prado, que não era uma pessoa muito corajosa, mas era muito esperto, como não sabia o que acontecia lá fora, não acendeu nenhuma luz para não denunciar sua saída e nem a sua presença ali no local. Iria sair sem qualquer fonte de luz e sem abrir as portas. Sairia pela janela da copa, que dava para a lateral da casa. Antes de sair, pegou um machado novo e muito afiado do seu pai e rezou para que nada de mal acontecesse a ele. Já do lado de fora da casa, a noite estava clara, iluminada pela lua cheia, e ventava bastante. Ele foi se esgueirando, abaixado pelos cantos da casa, e passou a andar próximo à cerca. Do lado dessa cerca
existiam algumas moitas, e ele se enfiou dentro de uma delas e ficou olhando na direção do curral, que era iluminado por lampiões a querosene, que ele, aliás, tinha esquecido de abastecer com mais querosene, já que ele estava sozinho. As funções dos outros passavam a ser dele. Um a um, eles foram se apagando, e uma coisa terrível ele percebeu logo em seguida. Atrás de uma árvore araucária grande que tinha em frente ao curral, ele notou 2 olhos e uma silhueta. Os olhos eram bem amarelos, estavam observando a casa e não o curral, como quem espera uma reação vinda da casa. E então, aquilo que estava atrás da árvore saiu e olha, segundo o seu prado, é a coisa mais feia desse mundo. Peludo, com focinho longo, mãos que quase encostavam no chão, e as patas traseiras eram em forma de um Z invertido. Orelhas grandes, pontudas, o rosto não dava para ver. Ele saiu andando igual a gente, mas saiu cauteloso e bateu com muita força em uma viga do curral, causando um alvoroço nos animais, e logo em seguida ficou olhando para casa. Aí o Prado entendeu, era uma armadilha. Mais cedo, quando ele sentiu que era observado, de fato ele era mesmo observado, mas não por um monstro, e sim por um homem. Era sem dúvidas um lobisomem que ali estava e que tentava pegar ele, porque sabia que não tinha ninguém lá, além dele, e fazia barulho para fazer ele sair de casa. E com toda certeza, só com o machado, ele não era páreo para aquilo. Prado tinha 1,60 m de altura, e aquilo beirava 2 metros. Era meio musculoso. Prado rezava todas as orações que sabia. O monstro ficou ali, esperando mais uns 5 minutos, e então foi se aproximando da casa. E Prado, quase desmaiando dentro da moita, percebeu que ele rodeou a casa toda, tentando ouvir. Farejava o ar, mas o vento era forte demais, e ele não devia conseguir sentir o cheiro. Então, ele foi tentando forçar as portas e as janelas, uma a uma, até que chegou na janela da copa, que só estava encostada. Mas para a sorte dele, o sol já começava a brilhar, e ele conseguiu ver o rosto do bicho. Era realmente medonho. Parecia um lobo-guará que tinha sido atropelado por um trem, de tão feio que era. O bicho começou a caminhar para a cerca e passou uns 10 metros de Prado e adentrou no mato. Ele esperou o sol terminar de nascer e entrou dentro de casa, desacreditado da madrugada que ele havia vivido, e agradeceu a Deus por ele não ter ido direto no curral, porque seria seu fim. Mais tarde seu pai chegou e ele não contou nada do que tinha acontecido, até porque o pai dele não acreditaria. Quando eu conheci o seu Prado, ele já tinha vendido a fazenda fazia tempo, e hoje ela é dividida em várias outras fazendas. Esse não é o final da história. Houve uma segunda vez que ele encontrou com um bicho. Depois daquela madrugada horrível, Prado não saía mais durante a noite em dias de lua cheia e noites de quinta para sexta-feira. Depois de Prado ter visto a besta naquela madrugada, as coisas voltaram ao normal na região. Os ataques pararam de acontecer. No final do ano de 1939, mais precisamente em dezembro, devido ao prejuízo causado pelo monstro, o vizinho dele, que era dono de uma das maiores granjas da região, resolveu vender o terreno. O pai de Prado comprou o terreno do vizinho, já pensando em como ganhar dinheiro naquele solo cheio de cascalho e pedregulho, que era impróprio para plantio de qualquer coisa. Resolveu então começar a fazer cachaça, já que cana ali não faltava. Para isso, ele encomendou um galpão de 8 metros de altura por 10 de largura e 15 de comprimento. Devia ser alto desse jeito porque os vapores da cana durante o processo de destilação
podem fazer mal, então era preferível que eles se dispersem no ar. No mês de fevereiro, o galpão foi entregue nas medidas corretas, com uma camada externa de tábuas de madeira, uma camada revestida de folhas de zinco para o ar de fora não entrar por frestas e mais uma camada de madeira. Seu telhado e paredes eram sustentados por vigas laterais e suspensas. Lá dentro foram instalados 2 alambiques para produzir o destilado da cana. No mês de março, começaram as produções de cachaça, e na maioria das vezes, um produto inicial intragável, mas com alguma serventia, era estéril também, o que nós hoje conhecemos como álcool de posto. Durante a quaresma daquele ano, nada de estranho aconteceu. Prado, naqueles dias, ao dar as 18 horas da tarde, corria para se trancar em casa e não saía por nada. Mas durante aquele período, nada de sobrenatural aconteceu. No final de mês de maio, o pai de Prado notou que a produção de cachaça estava rendendo menos que o esperado e passaram a investigar melhor essa circunstância. Perceberam que todo domingo sumia o conteúdo de um tonel cheio de cachaça e o outro de álcool. Devido à grande produção, isso tinha passado despercebido, mas agora eles haviam reparado. Eles estavam sendo roubados, muito provavelmente durante a noite. Prado foi dar uma olhada em volta do galpão para ver se havia algum sinal de invasão, mas estava tudo em ordem. O terreno onde ficava o alambique era mais ou menos a 1,5 km da casa grande, e era um local meio acidentado, contrastante com os outros terrenos, e tinha aquelas florestas de árvores retorcidas. Prado se embrenhou lá dentro para dar uma olhada e percebeu que havia uma trilha logo próximo à entrada de uma clareira, no início da floresta. Foi andando pela trilha, ele percebeu marcas de rodas de carroça no chão. Mas naquele mês, o seu pai ficou muito doente, tendo de se tratar na cidade de Sorocaba, deixando mais uma vez a fazenda nas mãos de Prado. Por conta dos ocorridos no ano anterior, as pessoas passaram a andar armadas e diversas incursões às florestas foram feitas. Muitas onças foram mortas, a maioria delas eram grandes machos. As pessoas achavam que, por tudo estar tranquilo novamente, a onça que causou prejuízo à região já tinha sido abatida. Então passaram a retomar a sua rotina. Somente ele sabia a verdade. Ninguém tinha visto o que Prado viu. Ele havia sido incumbido por seu pai de dar cabo dos ladrões. Ele, no início daquele ano, tinha comprado uma quantidade considerável de armas de fogo, 3 espingardas e 3 revólveres. Então, ele, junto com mais 2 funcionários, montaria uma armadilha para os ladrões dentro do galpão. Suspensos nas vigas, eles teriam vantagem sobre qualquer um que entraria ali. Instruiu os seus companheiros a colocar chumbo grosso na espingarda. Claramente, ele temia o retorno da besta. Durante a noite de domingo, os 3 estavam armados com as espingardas e revólveres. E, mais ou menos 1h30 da manhã, ouviram estalos bem abaixo e viram, por um buraco feito nas tábuas, entrarem 5 homens. À primeira vista, não pareciam armados, mas logo depois se percebia os revólveres em suas cinturas. Como eram pessoas demais, Prado e seus companheiros não abriram fogo. Esperaram eles transportarem os tonéis para fora e depois viram eles colocarem os tonéis no mesmo lugar, só que já vazios. Então eles encaixaram as tábuas de volta e ouviram os estalos de novo. Esperaram uns 5 minutos para saírem de lá silenciosamente e foram seguindo os bandidos que adentraram a mata. 2 dos 5 homens não estavam junto dos outros 3 que carregavam os tonéis cheios, mas ao longe ouviram gritos desesperados e tiros.
Os três homens largaram os tonéis e saíram correndo em direção aos berros. Prado já sabia o que eles haviam encontrado. Ele e seus funcionários foram andando devagar e sem pressa dentro do mato para ter uma visão do que estava acontecendo. Na clareira, a carroça estava virada e os homens atiravam desesperadamente em uma criatura que tentava a todo custo alcançá-los. Os dois que tinham berrado aparentavam estar bem. Já o cavalo da carroça estava bem machucado e relinchava de dor. Eles atiravam e tentavam dar golpes de facões, mas eram tudo em vão. O animal só avançava. Os amigos de Prado ficaram petrificados com aquela visão horrível, mas com algumas chacoalhadas eles retornaram ao sentido de novo. O lobisomem avançava sobre um dos homens, mas Prado impediu, descarregando sua espingarda em sua perna, que fez com que o monstro soltasse um urro de dor e ódio, e olhou bem na direção dele. Imediatamente o monstro olhou para ele e seus olhos brilharam. Parecia que ele não acreditava na sorte que ele tinha de achar Prado ali naquela hora. Os ladrões aproveitaram a brecha e fugiram a toda velocidade que podiam. Os amigos de Prado também descarregaram suas espingardas, só que eles acertaram o peito do animal, fazendo ele gritar de novo. Ele atirou mais uma vez, acertando novamente o mesmo lugar. A intenção de Prado era fazer o monstro sangrar até a morte, por isso atirava no mesmo lugar. E aparentemente ele estava conseguindo, porque o sangue escorria da ferida da perna. O monstro tentou atacar, mas com uma perna praticamente inutilizada, ele só ganhou mais 2 tiros no peito. Então ele se pôs como quadrúpede e começou a correr mata adentro. Prado e seus companheiros seguiram um rastro floresta adentro durante 15 minutos, passando por uma cerca de arame. Andaram por mais 5 minutos e depois um pasto. Logo entraram no terreno de um senhor que era dono de gado e perceberam que haviam chegado ao destino final do bicho. Dentro da mata, em uma cama de palha feita no chão, ele estava deitado e ao seu redor haviam peças de roupas dobradas. Ele estava em forma de monstro e dava para ver que havia morrido há alguns minutos. Esperaram para ver se virava gente, mas não virou. Continuou sendo o bicho. Um dos funcionários lembrou que tinha um buraco fundo feito pelo antigo proprietário do terreno do alambique. Então, dentro desse buraco, jogaram o monstro e usaram álcool para atear fogo no buraco, queimando o corpo. Depois cobriram com terra e pedras, rezaram para que ele encontrasse a paz e jogaram um crucifixo no buraco e foram até onde estava a carroça. Infelizmente, o cavalo tinha morrido, então enterraram o cavalo ali mesmo. O pai de Prado acabou falecendo no hospital devido à tuberculose, na semana em que se sucedeu os acontecimentos. Prado se tornou dono da fazenda e tocou ela até completar 60 anos de idade, vendendo tudo que tinha e indo morar na cidade. O mais interessante disso tudo é que em uma região vizinha, no ano de 1941, os acontecimentos do ano de 1939 voltaram a acontecer em intervalos de um ano. Só foram sumir de fato no ano de 1951. Prado acha que um dos bandidos acabou sendo ferido e acabou pegando a maldição daquele bicho. Essa é a história de seu Prado. Ela é bem longa, espero que tenham gostado. Eu acredito que seja verdade. Ele não mentia e ainda era bem lúcido quando me conheceu. Obrigado pela oportunidade de contar um relato em seu canal. Tá aí, galera, mais um relato sensacional aí, o final da história do seu Prado. Se gostaram, deixe aquele like aí, se inscrevam no canal. Não esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo.
Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.